capítulo 34 de 2 Crônicas. Quem achou, diga amém. Irmãos, eu vou saltear aqui, fracionar essa mensagem, porque eu preciso que você pegue alguns pontos. Eu iria direto para o ponto que eu vou dedicar mais tempo, mas eu precisaria hoje que você acompanhasse para que você entendesse a profundidade daquilo que o Senhor quer falar conosco nessa manhã. 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 1, diz assim: tinha Josias, quantos anos? 8 anos, quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém. Veja, uma criança, um príncipe, que por necessidade do momento o pai havia morrido, e ele era o sucessor direto na linha sucessória do reinado, ele era a pessoa que estava primeiro da fila, e como o pai havia morrido, ele então é conduzido ao trono aos 8 anos de idade. A primeira coisa que eu preciso que você note, por que eu falo às vezes aqui na igreja, que essa história de dizer porque é criança, ou porque é jovem, ou porque é adolescente, então é uma pessoa ruim, é uma pessoa errada, é uma pessoa trabalhosa, isso não é verdade. Não é verdade. Sim, muitas crianças, muitos jovens, muitos adolescentes dão trabalho, mas não é por causa da idade, você entende? Eu reconheço, como estudante de psicologia que sou, reconheço que a fase da puberdade, ela é uma das mais complicadas no desenvolvimento humano, porque a efusão, muito intensa de hormônios finda por desestabilizar, alguns fundamentos psicoemocionais do ser humano. Mas entenda, uma coisa é você estar agitado, emocionalmente agitado, sabe, agoniado. Uma coisa é você estar em conflito com algumas situações, outra coisa é você passar a ser alguém ruim. Se assim fosse, todas as mulheres, no seu ciclo de fertilidade, a partir do início, do seu ciclo menstrual até chegar na menopausa, todas as mulheres no período menstrual seriam doidas, seriam pessoas que matariam. Desestabiliza? Sim. Fica mais irritadiça? Sim. O corpo em si sofre alterações? Sim. Mas não quer dizer que qualquer raiva que ela tem, ela pega uma faca e sai fazendo bobagem com as pessoas. Entende o que eu estou falando? Eu estou dizendo que o fato da pessoa ser alguém trabalhoso não é somente por causa da idade. Ficou claro o que eu estou dizendo? Não é somente por causa da idade. Veja, Josias tinha 8 anos de idade, uma criança. Mas a gente vai ver aqui que mesmo em tenra idade, mesmo sendo muito novo, muito moço, ele toma decisões acertadas. Olha o que diz aqui a palavra, versículo 2. E fez o quê? Fez o que era reto. Se eu pudesse trazer para uma linguagem mais atual, eu poderia dizer assim: fez o que era correto. Entendeu? Fez o que era certo aos olhos do Senhor. E andou nos caminhos de Davi, ou seja, alguém voltado para Deus, alguém de adorar a Deus, alguém de buscar a face de Deus, isso com 8 anos de idade. Ele não foi forçado a isso, ele não foi uma pessoa que pressionaram para que ele fosse para a igreja, para que ele fosse para o templo buscar a Deus. Pelo contrário, você vai perceber aqui, se você ler com mais tempo, você vai perceber que nessa época a nação de Israel estava quase toda desviada. A partir de Acabe, o rei Acabe, foi se estabelecendo em Israel a adoração a Baal. No paganismo daquela época, Baal era a representação do sol, da fertilidade,
do sol invicto, vitorioso, certo? Eles adoravam o sol como fosse o Deus maior de tudo. Veja, dentro de Israel que experimentou milagres desde a saída do Egito. Desde que saíram do Egito, nunca faltaram em Israel, milagres de Deus, providência de Deus, sempre acontecendo, vez por outra, milagre acontecendo, providência de Deus acontecendo. Mas eles abandonaram a Deus, estavam servindo aos Baalins, que eram imagens de Baal, a Astarote ou Asterote, símbolos da fertilidade. Eu não sei se você tem conhecimento disso, mas Baal tinha como símbolo o sol e também algo chamado de poste ídolo, que era um falo, um órgão sexual masculino imenso, de mais de 2, 3 metros de altura, esculpido em madeira, e eles adoravam a isso. Pediam a isso fertilidade, ou seja, que a terra produzisse com abundância para que eles não passassem fome. Ao invés de pedir a Deus, pensa numa coisa interessantíssima, de vez de buscar a Deus, interessante, uma exclamação negativa no meu caso. Interessante no sentido de dizer como é que pode, no sentido de estar abismado, como é que pode deixar de servir a Deus para servir a um falo, esculpido em madeira. Como é que eles faziam isso? Faziam isso. Isso é que eles estavam constantemente fazendo. Presta atenção aqui. E diz então a palavra de Deus que nesse período de degradação moral, de degradação espiritual, Josias vai ao trono, ele toma autoridade. Então ele poderia ter como desculpa a cultura na qual ele estava inserido. Dizer, eu vou me desbandalhar na vida porque é o comum, todo mundo está fazendo isso. Todo mundo está fazendo. E olha para o seu irmão, lembra essa pessoa que a mãe dela sempre dizia, mas você não é todo mundo. Ninguém disse isso para Josias, ele decidiu, ele tomou a decisão de servir a Deus, amém? Fez o que era reto aos olhos do Senhor, estou ainda no verso 2, e andou nos caminhos de Davi seu pai, sem se desviar deles, nem para a direita e nem para a esquerda. Uma coisa forte. Criança, 8 anos de idade, decidiu, vou servir a Deus, tomou Davi como exemplo, e aquilo que Davi fazia, ele seguiu, e não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Verso 3, pelo que no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, 8º ano, ele tinha quantos anos agora? 16. Começou a reinar com 8, e aos 16 anos, o que ele fez? Começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. Olha isso. Ele andava nos caminhos de Davi, mas ao ficar mais velho, ele sente uma necessidade de ampliar isso. Não era mais suficiente apenas andar nos caminhos. Ele queria ter experiências pessoais, não as de Davi, as dele. Sabe, alguém que faz diferente do que Jó fez. Não queria conhecer só Deus de ouvir falar. Não queria só apenas seguir uma questão religiosa. Ele queria experiência com Deus. Então ele começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. E no 10º ano começou a purificar Judá e Jerusalém dos altos e dos bosques e das imagens de escultura e de fundição. Ele percebeu, rapaz, eu busco a Deus, eu não estou sentindo Deus, não estou sentindo a presença de Deus, tem algo errado. Então ele logicamente viu, peraí, já sei por que está errado, porque nós estamos buscando a Deus, mantendo na nossa vida o que desagrada a Deus. Como é que vai dar certo isso? Como que Deus vai vir a mim para que eu tenha a experiência que Davi teve, da presença de Deus com eles, ser cheio de Deus, se aquilo que Deus disse não faça, está tendo aqui? Mas espera aí, Josias não estava fazendo, ele em si não estava fazendo, mas ele era o rei, irmãos, ele só tinha 16 anos, ele poderia dizer como desculpa, mas quando eu nasci, já era assim.
Quando eu vim ao mundo, isso tudo já estava, não é culpa minha. Sim, querido, mas você tem autoridade. Você agora subiu ao trono. Então você não pode aceitar de bom grado, receber essa aculturação, ou seja, uma cultura que vem de fora, predatória, para consumir a minha cultura, nesse caso a cultura de buscar a Deus, uma cultura de servir a Deus. E ele diz, não, vou tomar uma providência. Então ele começa a purificar. E olha que coisa linda, diz aqui a Bíblia, começou a purificar Judá e Jerusalém, né? Ou seja, eu vou purificar o meu estado, eu vou purificar a minha cidade. É alguém que está dizendo, aquilo que está sob o meu controle, eu vou tomar providência. Eu não vou permitir, é como alguém que diz, eu não vou permitir que debaixo do meu teto venha o pecado, porque está na minha autoridade. Deus colocou sobre mim essa autoridade, então eu vou combater o mal. Não adianta eu querer buscar Deus permitindo o mal continuar ali. Como é que vai acontecer? Como é que Deus vai abençoar? Amém? E ninguém disse isso para ele, irmãos. Ele vai percebendo, ele vai entendendo, e ele fala, então eu vou combater o mal. Amém? Verso 4: e derribaram perante ele os altares de Baalim, e cortou as imagens do sol, ou de Baal, né, que estavam acima dele, os bosques, as imagens de escultura e de fundição, quebrou e reduziu a pó, e os aspergiu sobre a sepultura dos que lhes tinham sacrificado. Ele pega as imagens de escultura de Baal, de Astarote, do bosque, do poste-ídolo, queima tudo, diz a Bíblia, reduz a pó. Ele pega aquele pó e lança em cima da cova dos que adoraram a eles. É como diz assim, olha, é com vocês aí, meu amigo. Comigo não, vocês que adoraram a eles, que fiquem com eles, tá? Entendeu o que eu estou dizendo, sim ou não? E eu lembro muito quando Jesus, né, diz na sua palavra, né, deixa os mortos, os seus próprios mortos. Deixa os mortos, cuidado de sepultar os próprios mortos, meu irmão. Deixa para lá. Não tem aliança, não quer Deus, vai ficar por aí, porque eu estou seguindo, eu estou progredindo, vou ficar parado nesse negócio. Ele queima e lança a cinza em cima dos que adoraram a eles, né? E diz aqui o versículo 5, e os ossos dos sacerdotes de Baal, viu? Fique claro, os ossos dos sacerdotes, né, queimou sobre os seus altares e purificou a Judá e a Jerusalém. Olha isso. E o mesmo fez nas cidades de Manassés, de Efraim, de Simeão e ainda até Naftali, em seus lugares assolados ao redor. E tendo derrubado os altares e os bosques, as imagens de escultura, até reduzi-las a pó, e tendo cortado todas as imagens do sol ou de Baal em toda a terra de Israel, então voltou para Jerusalém. Ele não se contenta, irmãos, em purificar ali perto dele. Ele falou, mas peraí, eu não sou rei só daqui, da minha cidade, né, da minha tribo, eu sou rei de tudo isso aí, então vamos embora, vamos guerrear. E saiu, irmãos, né, em derredor, até nos lugares assolados, ou seja, até naqueles lugares mais esmos, mais desertos, pouca gente. É muito parecido que eu dissesse assim, ele foi até as vilas, até os povoados, até os cantos que tinha pouca gente, ele foi lá, caçando, derrubando, queimando os altares dos falsos deuses, dizendo, aqui na minha terra não, aqui é com Deus o negócio. E ele era o rei, ele tinha essa autoridade, amém? E depois que ele purificou, então ele volta para Jerusalém. Irmãos, isso é maravilhoso, porque a gente vê aqui uma criança, depois um adolescente, que se propõe a entrar na purificação, se propõe, sabe, a dizer assim, eu não vou botar um pano por cima, não vou jogar o problema para debaixo do tapete. Rapaz, eu vou escascavar a minha vida,
Eu vou vasculhar tudo para ver aquilo que não agrada a Deus. Eu te pergunto, meu irmão, você que está acompanhando também aí pelas redes sociais, você tem feito isso? Colocado um propósito, né? Uma cruzada, para escascaviar e dizer assim: eu vou ver na minha vida tudo aquilo que não está agradando a Deus. Eu não vou deixar escondido coisinha, mas é lá longe, ou seja, é um negocinho tão pequenininho, já faz tempo, está lá longe, está lá atrás, não importa. Eu vou fundo na minha vida, ver tudo aquilo que não está agradando a Deus, tudo aquilo que Deus manda, tudo aquilo que está escrito na palavra que eu não estou cumprindo, tudo aquilo que eu, deveria estar fazendo que eu não estou fazendo. Então eu vou fazer isso, eu vou buscar Deus. E ele fez isso com afinco, ele fez isso com muita propriedade, e eu queria que você meditasse um pouco sobre isso. Será que você não tem deixado para trás coisas, fazendo de conta que tudo bem, aquilo não é tão problema assim? Tudo bem, isso aí, entende-se, é porque o mundo é assim, é porque todo mundo é assim, é porque todo mundo faz isso. Josias não, irmãos, 16 anos, ele dá um basta, ele diz: não, eu não aceito isso na minha terra, não aceito. Altar aqui só é para Deus, altar aqui só para o Senhor. E ele sai então e vai nos lugares mais distantes, vai nos pormenores. Será que não falta isso para nós, igreja? Ir nos pormenores da nossa vida para buscar conserto com Deus? Pois a palavra do Senhor diz, a palavra do Senhor diz: de todo o vosso coração, toda a vossa alma, todo o vosso entendimento. Amar a Deus não pode ser às vezes, é todo. Por que Deus exige todo? Porque Ele se deu todo. Quando Deus oferece Jesus, Ele está dando todo o seu, o todo, por nós. E a recíproca tem que ser verdadeira e igual. Todo o nosso coração, toda a nossa alma, todo o nosso entendimento. Então não pode ficar uma coisinha sob domínio de Satanás. Não pode ficar um pouquinho da nossa vida sob controle, do mal. Não pode. Eu tenho que buscar conserto, eu tenho que buscar aliança com Deus, fazer a vontade do Senhor. Amém? Amém, queridos? Diga graças a Deus. Por favor, eu vou pedir para você dar um salto aí, 2 Crônicas, capítulo 35. Não, eu preciso voltar uma coisa aqui importante, eu não posso deixar passar. Eu ia pular para adiantar aqui a hora, mas não posso fazer isso não, eu preciso que você leia comigo. Volte aí o 34, versículo 15. Eu preciso lembrar que algo tremendo que Josias fez, além de buscar essa purificação, ele também busca restauração. Irmãos, faziam muitos e muitos anos, quando Josias assume o trono, já faziam muitos e muitos anos que Israel não celebrava o Senhor. E Josias faz o seguinte, ele chama os sacerdotes, os seus oficiais, e ele diz para eles: olha, eu quero que vocês restaurem a casa de Deus. Dá os recursos e fala assim: verifica se ainda tem alguma coisa lá, se sobrou alguma coisa, sobrou algum dinheiro lá no templo das ofertas. Foram lá e disseram: tem, sobrou. Pega tudo que tem, dá na mão dos sacerdotes, dá na mão dos pedreiros, dos carpinteiros. Eu quero que restaure a casa do Senhor que Salomão fez, ele disse. E começaram a limpar, que estava abandonado. Você entende que estava abandonado, irmãos? Há anos e anos que estava abandonado. Por quê? Porque os descendentes de Acabe haviam assolado, tanto em Israel como em Judá, os reis haviam assolado tudo, se entregue ao mal, e a casa do Senhor estava abandonada. Ele fala: chama todos os sacerdotes de volta, organiza os turnos, eu quero que volte aqui a obra de Deus, volte a fazer a obra de Deus. E começaram a vasculhar e descobriram, sabe o quê?
a lei de Deus, o livro da lei de Deus lá, no meio dos escombros, no meio do lixaral. E o sacerdote corre e entrega ao oficial. E o oficial vai e leva para o palácio. E o rei fala assim: lê aí. E começaram a lei de Deus, a ler a lei de Deus. Ele não havia aprendido isso de criança, irmãos. E ele vai ouvindo. Quando ele escuta tudo aquilo, e que é dito: olha, vocês têm uma ordenança de gratidão a Deus, aliança perpétua, porque Deus livrou vocês na terra do Egito, e Deus ordenou que se fizesse uma festa chamada Páscoa, como gratidão por terem sido libertos da escravidão. E ele escuta quando ele escuta que tinha essa festa, e que Israel não fazia mais, ele tomou uma decisão ainda mais bonita, irmão. Vamos ler aqui, capítulo 34, verso 15. E Uquias respondeu e disse a Safã, o escrivão: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Uquias deu o livro a Safã, e Safã levou o livro ao rei, e deu conta também ao rei, dizendo: teus servos fazem tudo quanto se lhes encomendou. Tudo que foi mandado, tudo o que foi dito está sendo feito. E ajuntaram o dinheiro que se achou na casa do Senhor e deram na mão dos superintendentes, na mão dos que faziam a obra. Amém? Passe aí para o verso 20. E o rei mandou a Ilquias e a Aicão, filho de Safã, e a Abdon, filho de Mica, e Safã, o escrivão, e a Isaías, ministro do rei, dizendo: ide, consultai ao Senhor por mim e pelos que restam em Israel e Judá, sobre as palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram a palavra do Senhor para fazerem conforme tudo quanto está escrito neste livro. Ele reconhece. Sabe quem está sofrendo? Sabe por que está tudo acabado, assolado? Porque os nossos pais deixaram de obedecer a Deus. Olha, você que é pai, você que é mãe, olha a responsabilidade que você tem. Olha a responsabilidade com a sua descendência, com seus filhos, com seus netos. Quando você deixa de servir a Deus, quando você deixa de obedecer o que você sabe que tem que obedecer, não vem bênção, meu irmão. Não vem bênção. E não estou dizendo que é castigo de Deus, e não estou dizendo que é Deus que produz o mal, mas estou dizendo para você: o mal vem. É sua obrigação por ordem, onde Deus disse que é para haver ordem. Lembre, por favor, quando o rei Ezequias estava para morrer, qual foi a ordem de Deus? Ele disse: põe a tua casa em ordem. Ordem. Eu já ensinei aqui na igreja várias vezes, queridos, que tudo que Deus faz em ordem. E ordem indica hierarquia e organização. Precisa haver hierarquia e organização para haver ordem. Todo lugar onde não há ordem, logicamente o que há? Desordem. Quando quebra essa hierarquia, ou seja, quebra o respeito da autoridade, quando se quebra o princípio de organização, é aí onde Satanás se aproveita para assolar. Não é Deus, mas ele se aproveita para assolar. Amém? Não é culto da família, mas eu preciso de um adendo aqui. Você pai, você mãe, nunca quebre o princípio de ordem na sua casa. Nunca permita que seus filhos desrespeitem o marido ou a esposa. Nunca permita. Nunca. Porque em fazendo isso, você escancara as portas do mal para entrar na sua casa. Não faça isso. E aqui Josias reconhece, sabe por que nós estamos sofrendo? Porque os nossos pais abandonaram a Deus. Nós vamos refazer isso. Consultem a Deus. Ele diz assim: olha, vocês são autoridade,
vocês que são sacerdotes, vocês que são, do templo, consulte a Deus por mim, pergunta ao Senhor o que nós temos que fazer. E a providência foi dita: aliança. A primeira coisa é aliança. E a Páscoa era símbolo da aliança com Deus, assim como a Santa Ceia é para nós. Amém? Símbolo da aliança. Agora sim, capítulo 35. Então Josias celebrou a Páscoa do Senhor em Jerusalém, e mataram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do primeiro mês, e estabeleceu o quê? O sacerdote nos seus cargos, e animou ao ministério da casa do Senhor, e disse aos levitas que estavam a todo Israel congregados ao Senhor, disse aos levitas que ensinavam a todo Israel e estavam congregados ao Senhor: ponde a arca sagrada na casa que edificou Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Não tereis mais esta carga aos ombros. Agora servi ao Senhor vosso Deus e ao seu povo de Israel, porque os reis antigos haviam abandonado a Deus, haviam proibido que se sacrificasse no templo, e os levitas então tinham que estar com a arca sobre os ombros. Ele está dizendo: acabou esse peso, pode colocar a arca no lugar dela no templo, para que os ombros de vocês fiquem livres do peso, para que vocês possam servir a Deus sem peso, para que vocês possam servir a Deus com alegria. Ele anima o ministério, dizendo: gente, agora é hora de servir a Deus, podem voltar sem medo, podem ensinar o povo de Israel, pode ministrar a Deus sem medo, que nós vamos voltar para Deus agora. Amém? E isso quem é que estava fazendo? Josias, aquele meninozinho que assume o trono, agora um rapaz entrando na fase adulta, mas ao invés de regredir, como muitos fazem, que começam no fogo total, começam no amor a Deus, vamos buscar a Deus, vamos orar, mas passa-se uns anos, parece que o combustível vai acabando. Pelo contrário, veja, ele vai numa crescente, ele vai se dedicando cada vez mais a Deus, buscando cada vez mais aliança, buscando cada vez mais conserto. Diga graças a Deus, irmãos. Versículo 7. E ofereceu Josias aos filhos do povo cordeiros e cabritos do rebanho, todos para os sacrifícios da Páscoa, em número de quanto? 30.000 por todos os que ali se achavam, e de bois 3.000. Isto era da onde? Da fazenda do rei, era dele. Assim como Salomão, que se alegra em oferecer a Deus o melhor, que se alegra em apresentar a Deus para sustento da obra. Olha Josias o que é que faz. Ele manda contar, tem quanto aí, gente aí? Rapaz, tem 30.000. Então pega lá na minha fazenda 30.000 cordeiros e cabritos e dá para o povo. Esse dá para o povo, entenda, não era para eles levarem para casa. Você está entendendo isso? Era para que cada um deles tivesse o que apresentar para Deus. Ele está dando do seu, para que outros ofertem a Deus no sacrifício da Páscoa. Você está entendendo, sim ou não, irmãos? Coisa forte, coisa muito linda, né? Em nome de Jesus. Diz mais aqui: também fizeram os príncipes ofertas o quê? Voluntárias a quem? Ao povo. Ao povo, não foi a Deus, foi ao povo, né? Aos sacerdotes e aos levitas. E Ilquias e Zacarias e Jeiel, maioral da casa de Deus, deram aos sacerdotes para o sacrifício da Páscoa 2.600 reses de gado miúdo e 300 bois. E Conanias e Semaías e Nataniel, seus irmãos, como também Asabias e Jeiel e Josabade, maioral dos levitas, apresentaram aos levitas
para o sacrifício da Páscoa 5.000 reses de gado miúdo e 500 bois. Você está contando aí? Meu irmão, eu não vou nem continuar. Vou só dizer para você, se eu pudesse usar uma expressão nordestina, nossa, aqui do sertão, meu irmão, a festa foi uma bagaceira. O povo que era pobre, o povo que estava assolado, agora está sendo presenteado pelos ricos. E quando viram o rei fazendo, os seus obreiros começaram a fazer a mesma coisa, porque esse é o princípio: imitar. Amém? Fazer igual. Rapaz, se o rei vai lá na sua própria fazenda e dá isso aí, eu vou também. Os ministros deram, os maiorais, os levitas, os mais ricos, quando viram o rei, quando viram os oficiais fazendo, vamos fazer também. E meu irmão, era boi que não acabava mais, era ovelha, era carneiro, era cabra, era bode, era tudo, meu irmão, em abundância. E foi crescendo o negócio, crescendo, coisa muito forte. Amém? Versículo 10. E assim preparou o serviço, e puseram-se os sacerdotes nos seus postos, e os levitas nas suas turmas, conforme o mandado do rei. Então imolaram a Páscoa, e os sacerdotes espargiam o sangue recebido nas suas mãos, e os levitas esfolavam as reses, né? Meu irmão, e puseram a parte dos holocaustos para darem aos filhos do povo, segundo as divisões das casas paternas, para oferecerem ao Senhor, como está escrito no livro de Moisés. Assim fizeram com os bois. Você está entendendo? Repartindo para que todo mundo tivesse o que oferecer em abundância. Ninguém, do mais rico ao mais pobre, ninguém ficou sem oferecer a Deus em abundância. Não sei se você entende a Páscoa dos judeus, mas uma parte era queimada e oferecida como sacrifício a Deus, e outra parte era comida por eles em festa. E aqui se fala, irmãos, de uma festa nunca vista igual como aquela. Verso 18: nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel, desde os dias do profeta Samuel, nem nenhum dos reis de Israel celebraram tal Páscoa, como aqui celebrou Josias, com os sacerdotes, levitas, todo o Judá e Israel, que ali se acharam, e os habitantes de Jerusalém. Amém? Nunca houve uma Páscoa igual. Se eu te contasse assim, irmãos, olha, houve um menino, subiu ao trono aos 8 anos, dedicou-se a servir a Deus. Aos 16 anos ele achou pouco o que estava fazendo e diz: eu quero buscar mais a Deus, vamos consertar tudo. E sai consertando tudo, ajeita tudo, parecido com o que Elias fez. Conserta o altar de Deus antes de pedir fogo, conserto antes de pedir unção. Repete isso: conserto antes de pedir unção. Porque tem gente que quer bênção, tem gente que quer milagre, só não quer conserto. Mas a unção é depois do conserto, o milagre, o fogo é depois do conserto. Ele faz isso, ainda acha pouco, fala assim: não, está pouco, vamos consertar a casa de Deus. Manda limpar, manda ajeitar, manda colocar tudo em ordem. Achou pouco, fala assim: traz de volta a arca, coloca lá. E quando ele descobre que tudo que ele tinha feito ainda era insuficiente, porque eles não estavam celebrando a Deus, e falam: então, já que não estamos celebrando a Deus, e faz muito tempo que não celebramos a Deus, vamos fazer o melhor para Deus. E fizeram algo tremendo, algo que nem Davi fez, irmãos, nem Salomão fez, nem na inauguração do templo houve tanta festa como aquela. Amém? Porque na inauguração do templo houve abundância para Deus. Josias fala assim: nós vamos, irmãos, fazer para Deus, mas todos, quem não tem nada, vai ter em abundância para fazer para Deus e para si também. E nunca foi registrado, nunca houve uma festa. Se ainda novo ele faz isso, você imagina então: meu irmão, esse cara então arrebentou.
Mas, contudo, porém, não obstante, acontece com Josias o que acontece com muita gente. Vamos ver aqui uma coisa importante. Por favor, capítulo 35, versículo 20. Depois de tudo isto, havendo Josias já preparado a casa, ou seja, estava tudo organizado, preparou a casa, está tudo pronto, está tudo perfeito, está tudo lindo, está tudo maravilhoso. Subiu Neco, rei do Egito, faraó Neco, rei do Egito, para guerrear contra Carquemis, junto ao Eufrates, e Josias lhe saiu ao encontro. Veja, venceu tudo, voltou-se para Deus, trouxe o povo para Deus, arrumou a casa, deixou tudo em ordem, está tudo na bênção, está tudo tranquilo. Ele escuta que o rei do Egito está indo aqui para vizinho dele guerrear, para vizinho dele. O problema era com o vizinho, o problema não era com ele. Mas o que é que ele faz? Ele se apronta e vai se meter na guerra. Em Provérbios capítulo 26, verso 27, eu vou voltar aqui para Crônicas, mas é importante que você marque esse texto na sua Bíblia. Provérbios 26, 17, é um texto que me chama muita atenção, que diz: o que passando, ou aquele que passando, se põe em questão alheia, se mete em questão alheia, se mete em questão alheia, é como aquele que pega ou segura um cão, um cachorro pelas orelhas. Imagine um pitbull, não por causa da raça, mas eu falo por causa da força. Não estou dizendo que todo pitbull é agressivo, não estou dizendo isso, mas é sabido que é um animal de muita força na mandíbula. Mas imagine um pitbull mal criado, que por seus donos ele é incentivado a ser agressivo e ser daqueles que mordem as pessoas ao vê-las. Porque o dono pode fazer isso, né? Levar o animal a ser agressivo. Agora imagine um pitbull desse, daqueles, sabe, que não pode ver uma canela. Ele vai passando, aí você vai lá e agarra nas orelhas dele. É mais ou menos isso aqui. Aquele que passando, você tinha projeto, você tinha propósito, você tinha destino, você tinha meta, passando, se mete, entra no meio da questão alheia. Diz a Bíblia, é como aquele que segura um cachorro pelas orelhas. O que vai acontecer com essa pessoa? Vai sofrer o dano. E essa é a vida de muita gente. Parece que não se contenta com paz. Tem gente que parece que precisa de problema, irmãos. Quando as coisas estão bem, não tem nada para resolver, a pessoa vai se meter no problema ali. Uma coisa é você ofertar ajuda, uma coisa é você oferecer auxílio, ajuda. Outra coisa é você se meter onde não lhe cabe. Você está me entendendo, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Estava tudo bem com ele, irmãos. O cara estava marcando história, o cara estava arrebentando. Agora vai se meter onde não é chamado. Vamos voltar a Crônicas. Capítulo 35, 2 Crônicas 35, 21. Então ele, o rei do Egito, Neco, lhe mandou mensageiros dizendo: que tenho eu que fazer contigo, rei de Judá? Quer dizer, mas que é isso, rapaz? Tem nada contra você, né? Quanto a ti, ou seja, em relação a você, contra ti não venho hoje, senão contra a casa que me faz
guerra. Ou seja, eu estou indo porque esse teu vizinho está guerreando comigo, está me prejudicando. Eu estou indo para resolver com ele porque ele está me prejudicando. Você está me entendendo, sim ou não? E disse Deus que me apressasse. Guarda-te de opores a Deus, de te opores a Deus, que é comigo, para que não te destrua. Olha isso, irmão, como é que pode, irmão? Um egípcio dizendo para um morador de Judá, descendente de Davi, dizendo: olha, Deus é comigo. Deus. Ele não falou um Deus, ele não disse meu Deus, ele falou Deus. Deus, o teu Deus é comigo. E foi o teu Deus que me mandou que eu me apressasse nessa guerra. Ainda dá um conselho: olha, te guarde de não te opores a Deus, que é comigo. Parece uma coisa assim, né? Invertida. Era para ser o contrário. Era para alguém descendente de Davi dizer para os inimigos: olha, Deus é comigo. O inimigo é que está dizendo. Mas o problema, irmãos, o problema é que na verdade Faraó não era inimigo. Esse Faraó, nesse momento, não era inimigo. Ele deixou isso muito claro: cara, eu não tenho nada contra você. Foi Deus que me mandou. E se guarde, porque se você vier contra mim, você que vai morrer. Você que vai ser destruído. Quantas vezes, queridos, você não escuta um conselho, você não escuta uma orientação, porque você não reconhece Deus na vida de quem está te falando? Quantas vezes? Eu vou dizer uma coisa muito estranha hoje, mas eu preciso dizer. Você sabia que muitas pessoas elegem quem está tentando lhe ajudar como inimigo? Não tem ninguém ajudando. Uma pessoa diz assim: vou ajudar essa pessoa. O outro: vou auxiliar. Aí esse que está se dispondo a ajudar, a pessoa se levanta contra. Você está me entendendo, senhor? Não? Isso acontece muito. Aqui acontece bastante. Nesse período de pandemia, eu fico muito preocupado com os irmãos. Quando eu não vejo alguém 2 cultos seguidos, por exemplo, eu já mando mensagem: olha, como é que você está? Está tudo bem? Está acontecendo alguma coisa? Senti sua falta no culto. Irmão, tem gente que se zanga com isso. Eu já tive pessoas que ficaram irritadíssimas comigo por causa disso. Já teve gente que disse assim: estou desviado não, pastor. Estou desviado não. Me deixa em paz, para que isso? Vou pegar quando eu quiser. E se revolta. Tem gente que diz: tem tanta gente que fala, o pastor só se importa comigo. Se importa comigo. Quer dizer, elege inimigo a pessoa errada. Quem está querendo alertar, quem está querendo dizer: olha, não vai nesse caminho não, que tu vai sofrer. Não vai por aí não, que vai ser ruim para você. A pessoa elege como inimigo quem está tentando lhe ajudar. Esse foi Josias. Ele recebe o aviso, e a palavra de Deus diz: o avisado vê o mal e se esconde. O tolo enfrenta e sofre a pena. Isso acontece na prática com Josias. E ele já conhecia isso aqui, porque isso já estava escrito por Salomão no tempo dele. O avisado que recebe aviso, vê o mal e se esconde, ou seja, sai de perto, sai fora. O tolo enfrenta e sofre a pena. Você está entendendo, sim? Diz a Bíblia Sagrada aqui, verso 22: porém Josias não virou dele o seu rosto. Continuou no mesmo processo, no mesmo trajeto. Diz aqui, olha, isso é muito importante: antes se disfarçou para pelejar. Irmãos, usar o disfarce significa colocar sobre mim
algo que não é característico meu. Colocar na minha vida coisas que não são características próprias minhas. Quantos crentes estão disfarçados de descrentes? Porque falam uma linguagem que não é a linguagem própria de crente. Usam, coisas que não são próprias de crente. Ninguém nem consegue distinguir. Quando você se disfarça, você está tirando a sua personalidade de vista, a sua persona do visível, para assumir uma característica que não é sua. Lembra a pessoa quando usa uma peruca, um boné, um óculos? É para que não seja reconhecido como servo de Deus. Quem é você no trabalho? As pessoas sabem que você é servo de Deus? Quem é você na escola? Quem é você na faculdade? Quem é você na família? Não sei você, meu querido, mas a minha família pode até não gostar de mim, meus parentes. Pode até não gostar de mim, mas todos eles sabem que eu sou servo do Senhor Jeová. Todos. Podem não gostar do jeito que eu falo, podem não gostar do jeito que eu ajo, podem não gostar das minhas decisões e atitudes, mas se tem uma coisa que todos eles sabem, todos os meus parentes sabem, é que eu sou crente, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Todos eles sabem. Não é escondido. Irmão, você acredita que tem gente que os parentes são capazes de se assombrar no dia que descobrir que a pessoa é evangélica? Tem gente que vai ficar assustada. Tu é crente? Por que será que acontece isso? Diz pro teu irmão aí, eu vou pegar pesado. Diz pro teu irmão aí, tira o disfarce. Tira o disfarce. Faz que nem Bartimeu, joga essa capa fora logo. Assume que tu é crente. Para todo mundo. Não tenha vergonha da sua fé. Jesus disse: aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante de Deus, dos santos anjos. Não tenha vergonha da sua fé. Não tenha vergonha de quem você é. Amém? Diga para quem quer que seja: eu sou de Deus. Eu sou de Deus. Amém? Diga graças a Deus. Vamos adiante aqui. Se disfarçou para pelejar. Estou no verso 22 ainda. E não deu ouvido às palavras de Neco, que saíram da boca de Deus. Irmãos, é forte. O que Neco diz, olha o testemunho aqui. O que Neco diz saiu da boca de Deus. Neco, desprezado. Se alguém aí tem o apelido de Neco, é pura coincidência, tá certo? Tá? Saiu da boca de Deus. E eu te pergunto então, será que muitas vezes você não tem lutado com palavras que saem da boca de Deus? Você recebe orientação e reluta, recebe orientação e reluta, recebe orientação e reluta. Palavras que saíram da boca de Deus. Está aqui. Você entendeu? Sim? Antes veio pelejar no vale de Megido. 23. E os flecheiros atiraram ao rei Josias. Então o rei disse aos servos: tirai-me daqui, porque estou gravemente ferido. E os servos tiraram do carro e levaram no segundo carro que tinha, e o trouxeram a Jerusalém, e morreu. E o sepultaram no sepulcro de seus pais. E todo Judá e Jerusalém tomaram luto ou prantearam por ele. Olha aí, começa bem, termina mal. Começa bem, termina mal. Como será a sua trajetória? O que será dito de você, da sua carreira da fé? Como é que você começou? Os primeiros dias da fé? Como é que você era? Eu tenho certeza que há pessoas aqui, irmãos, que tinham fogo de Deus dentro de si, paixão pelas almas, amava estar na casa do Senhor, amava sair para evangelizar, amava falar de Deus por onde quer que ia. E hoje, como é que você está? O que aconteceu no trajeto? Será que, como Josias, você não está seguindo a mesma coisa?
deixando de continuar uma linda história, porque permitiu-se sair do trajeto por uma decisão pessoal, por um orgulho, por uma vaidade. Ele não consulta a Deus, ele não pergunta a Deus, ele não consegue nem ouvir Deus falando, porque Neco está dizendo: Neco não pode ter Deus, Neco não pertence à minha religião, Neco não pertence à minha igreja, Neco não pertence ao meu povo, Neco não é da minha família, então Neco não tem nada de Deus. Por isso que muita gente cai. Por isso que muita gente cai. Você está me entendendo? Sim ou não? Não faça como ele, não faça como Josias, não comece bem e termine mal, porque isso quebra a lei de Deus. Eu quero que você anote isso em nome de Jesus. Começar bem, terminar mal, quebra a palavra, a lei de Deus. Repito, começar bem, terminar mal, quebra a palavra e a lei de Deus, porque a lei de Deus, a palavra de Deus diz: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. É sempre daquilo que é simples para algo mais complexo, é sempre daquilo que é mais difícil para algo grandioso, é sempre do monturo até o palácio, amém? É sempre do difícil para aquilo que é grandioso e glorioso. Se há uma inversão disso, então a palavra foi descumprida. E isso tem acontecido na vida de muita gente, irmãos. A pessoa começa bem e termina mal. Não faça isso. Termine a sua história muito melhor do que o que você começou. Aplauda o Senhor Jesus de Nazaré bem forte. Glória a Deus. Glória a Deus, amém? Deixa eu dar um recadinho aqui para o pessoal da mensagem aqui da gravação. Queridos, você que acabou de assistir essa mensagem, eu tenho um pedido todo especial a fazer. Se inscreva no nosso canal no YouTube, acione o sininho das notificações para que você seja lembrado toda vez que eu enviar uma mensagem para o nosso canal. E, se possível, compartilhe essa mensagem com quantos você conseguir, quantos você puder, porque fazendo isso, você também será canal de bênção na vida de muitos, em nome do Senhor Jesus de Nazaré.